Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal de entrevistas e palestras do Instituto Espírita Obreiros do Bem, o nosso canal do YouTube, que é IEOB Palestras Espíritas. E hoje temos mais uma entrevista, essa entrevista que é internacional, nossa entrevistada é da Espanha, e já já a gente fala com ela. Então a gente pede a todos, né, que sempre que entrarem para ver os nossos vídeos, dá um joinha. Aqueles que não estão inscritos, escrevam, né? Para a gente estar sempre melhorando o nosso canal. Esse mês é um mês muito especial para Obreiros. Nós estamos completando 80 aninhos e essa é a primeira palestra que nós vamos comemorar, né? Essa data tão especial. Não é exatamente como a gente tinha planejado, né? Seria uma festa onde estaríamos todos reunidos, mas não tem problema nenhum. Em pensamento, em coração, em sentimento, nós estamos juntos. E nós vamos usar a tecnologia para nos conectarmos com cada trabalhador, com cada frequentador, com cada aluno do Obreiros, né? Então, nós vamos usar esse canal, né? A tecnologia, o YouTube, as redes sociais, para a gente estar sempre junto. Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que nós estamos hoje com o Fábio, trabalhador da nossa casa, o Fábio Moreno. Estamos com o Luiz Carlos Sumia, também, que é o nosso presidente, e também trabalhador do Obreiros, né? Porque não se fala só presidente, né, Luiz? Eles vão achar que você não trabalha, né? Que você só é presidente. Trabalhe muito. Estamos com o Luiz também, que é o nosso presidente e trabalhador. E nós estamos com a nossa convidada especialíssima, a Janaína Minelli de Oliveira, ela que está lá na Espanha, né, responsável pela área social do Centro Espírita Amália Domingo Soler, em Barcelona, responsável também pela área de educação infantil, colabora também com a Comissão de Apoio ao Centro Espírita da Federação Espírita Espanhola. É um prazer, Janaína, tê-la conosco, tá? Vai ser muito bom a gente compartilhar algum tempo aí para a gente conversar, trocar ideia. Você está onde agora, Janaína? Prazer é meu, viu, Sandro? Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra realmente. Não sabia que era aniversário do centro. Parabéns a todos os trabalhadores. 80 anos de Centro Espírita realmente é uma grande trajetória, né? Eu agora estou entre Badalona e Moncada e Reixac, que estou na montanha. Mas estou a 25 minutos de Barcelona, que é onde eu moro. Ok. E como é que estão as coisas aí, Janaína? Como é que está essa situação, essa pandemia? Vocês estão num outro momento, vocês estão na nossa frente, né? Como é que vocês estão... O que está acontecendo aí? Relata para a gente como é que está a situação aí. Bom, nós passamos pela fase mais dura, que foi aquela quando tem a curva ainda está ascendente, tem aquela coisa do confinamento, né? Todo mundo dentro de casa, saíamos às 8 a aplaudir, eu fico com a pele arrepiada só de lembrar dessa época, porque a escalada de número de mortos sensibilizava todo mundo, a batalha dos trabalhadores dos hospitais, né? da saúde, era uma coisa incrível. Realmente emociona você poder sair à rua, né, fazer a sua vida normal e, de repente, toda a cidade, todo o país confinado, né? Graças a Deus, durou pouco, porque dentro do que é realmente a situação, foram meses, mas foram meses assim que a população aguentou muito bem, né? A economia se ressente, as pessoas agora que estão começando a sair às ruas, que estão ganhando outra vez esses espaços urbanos, estamos notando como muitas pessoas não têm trabalho, né? Principalmente as pessoas em máxima vulnerabilidade são aquelas que sofrem mais, que são os imigrantes, principalmente os imigrantes sem papéis, né? Nós no centro assistimos a diversas famílias que estão nessa situação. Temos a cesta básica, que antes da pandemia a gente tinha 7 famílias assistidas e durante a pandemia agora são 13. Somos um centro relativamente pequeno, não temos 80 anos, mas já temos 20 anos, né, de uma jovem, né, um jovem centro espírita, e vemos como realmente a pandemia deixa esse rastro de realmente de necessidade de superação, né?
E a situação do Covid está relativamente sob controle, tem muitos rebrotes, mas realmente é questão de ir aprendendo a conviver com o vírus, né? A questão sanitária está mais ou menos controlada. Porque realmente é uma batalha, né, que a gente está vivendo, né? E aqui a gente está passando exatamente pelo olho do furacão, né? A gente está num momento que está se estendendo muito, né? Em São Paulo, nós entramos num platô e não saímos mais desse platô, né? E aqui a gente nota que está tendo até uma situação complicada. A gente parece que está se habituando a ter 1.000 pessoas morrendo por dia, que é um absurdo, né? Que é uma coisa A questão, impensável. Sandro, é que é uma situação que necessita uma ação coletiva, né? Uma ação, primeiro, uma liderança forte para poder impulsar medidas que realmente possam deter essa doença que se propaga de uma forma muito poderosa, né? E depois precisa também de uma disciplina e de uma adesão da população a essa liderança. Eu sinto Sim. que faltam ambas coisas no contexto brasileiro e nesse sentido vai ser muito difícil, né, controlar essa situação. É Temos verdade. realmente que rezar para que a espiritualidade ajude, né, para que aconteça algo que possa mudar esse rumo da situação no Brasil. É isso aí. Hashtag assina embaixo, tá? Tudo que você falou aí eu concordo plenamente aí. E eu queria passar a bola agora para os meus amigos aí que vão conversar com você também. Obrigado. Naene, é um prazer recebê-la. É muito bom a gente poder conversar e, inclusive, a gente poder ter visão de outros locais, né? E é importante para a gente. E eu gostaria de perguntar para você com relação às casas espíritas, porque aqui no Brasil, praticamente todas estão fechadas, né? E a gente vive um momento que ainda não retornamos às nossas atividades. E vocês, como já passaram essa fase mais crítica, com relação às casas espíritas daí, ou à sua casa, como é que estão as atividades? Já retornaram? Ou estão fazendo ainda algumas atividades online e outras presenciais? Uhum. Olha, Luiz, na Espanha, em geral, a situação é bem diversificada, porque nós temos centros de todo tipo, né? Temos desde aquele centro muito familiar, que tem 4, 5 pessoas, e alguém do pueblo, né, da cidadezinha, que vai a esse centro, até centros mais estruturados, com um grupo de trabalhadores maior, né? Vou te contar a realidade do nosso centro, e eu conheço a realidade de outros centros também, que a realidade do nosso centro não não se pode, não reflete a realidade geral, né? No nosso centro, houve, desde o primeiro dia que nós tomamos a decisão, olha, sábado que vem não iremos, houve uma preocupação muito grande por manter esse contato via internet, de alguma forma, para não perder esse núcleo de trabalhadores e de assistentes que nós temos. Então, o dia seguinte foi colocar um grupo de trabalhadores para selecionar qual ferramenta que nós íamos usar, o que nós íamos fazer, e tínhamos uma preocupação enorme por manter todas as atividades no dia e na hora que se realizavam antes, mas de forma virtual. E assim foi feito com todas as atividades. Nós temos reuniões no primeira segunda-feira de mês, todas as quintas-feiras e todos os sábados, 1h30 de reunião, que são abertas ao público. Todos esses estudos foram mantidos. A única reunião que realmente não foi mantida foi a reunião de mediunidade, mas os médiums e os líderes, né, do grupo, o grupo que se reúne para a mediunidade, manteve uma reunião de estudo primeiro do Livro dos Espíritos, e agora nós estamos com Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda. E está sendo feito no mesmo dia e na mesma hora. Criou-se aí um grupo através de WhatsApp, um grupo paralelo de trabalhadores, que é o grupo de anfitriões, o grupo de quem sabia mais, né, dominava mais a ferramenta, e na página web a gente mandou link para todo mundo, através de WhatsApp mandou link para todo mundo, e foi uma coisa muito interessante, porque apesar de que nós temos pessoas mais idosas e que não têm acesso à internet, existem esses dois perfis também, né?
nós, por outro lado, recuperamos pessoas que não tinham condição de vir ao nosso centro e acabaram assistindo às reuniões, graças a que nós mantivemos os encontros, né, de estudo dessa forma. Com relação ao que são outros centros, depois que passaram as primeiras semanas, né, eu acho que de forma imediata foram poucos centros que tiveram essa luta tão imediata, né? No nosso centro, particularmente, nós temos gente que trabalha com tecnologia aplicada à educação. Então, foi mais fácil, né, nesse sentido. Mas outros centros seguiram o nosso exemplo, porque em Catalunha, por exemplo, que é a região onde está Barcelona, existem outros centros que também estão federados, começaram participando conosco do nosso estudo e depois começaram o próprio estudo deles. E a própria Federação Espírita Espanhola logo acordou também para a necessidade de proporcionar ferramentas para todo mundo, né? E acabou oferecendo salas de Zoom para os centros que quisessem se reunir. Só que realmente existe essa característica de centros que são pequenos ou que são de pessoas idosas, né? Que talvez as pessoas não tenham internet. Não, é difícil para a pessoa que não tem aquele manejo, né, das ferramentas do dia para a noite montar todo o aparato que requer. Então, tem de tudo. O nosso centro, a realidade foi essa, né? Nós tínhamos uma preocupação muito grande de manter tudo na mesma hora e no mesmo estilo que nós fazíamos presencial, só que de forma virtual. E aí existe todo um panorama, né, até centros que ainda não voltaram a se reunir. Muito bom. Aqui também a gente tem essa variedade de realidades, né? Desde casas pequenas que não conseguiram reabrir realmente, nem virtualmente, porque aqui a gente ainda tem alguns problemas com relação à própria tecnologia, seja com relação ao equipamento, à própria internet, né? Mas a gente vem tentando também driblar essa nova realidade e conduzir os trabalhos. Mas é muito interessante, eu achei essa ação proativa de vocês muito boa, porque normalmente o que acaba acontecendo em situações de crise é esse distanciamento, né? E você depois trazer de volta as pessoas, às vezes é muito difícil, mas parabéns pelo trabalho de vocês, eu acho que é muito legal. Isso é importante a gente ver que, embora sejam países diferentes, realidades diferentes, mas a vivência, né, da doutrina, ou a vivência do espiritismo, ela é bastante semelhante. Obrigado. É uma questão, incluso, de disciplina e espaço mental, né? Às vezes a gente passa 2 sábados sem ir ao centro. O terceiro sábado já é difícil, como você se organiza, tudo acontece para não ir, né? Você já esquece da hora, né? Tá em cima da hora, vamos correndo. É uma questão de disciplina e espaço mental. Nós tínhamos essa preocupação, assim, de que os trabalhadores que iam ao centro, pois que continuassem nessa hora, nesse dia, com a disciplina de não estamos de férias, né? Não estamos de férias. É uma situação que precisamos manter a conexão de coração, conexão mental, a conexão de estudos e esse horário reservado, porque um dia nós vamos poder voltar fisicamente a nos encontrar e quando isso acontecer, todos precisamos ter reservado esse espaço, né, nas nossas vidas para ir ao centro espírita. Muito bom. E com relação à questão do atendimento fraterno que vocês fazem, embora realmente sejam poucas famílias, ainda bem, né? Porque é um país meio estruturado, mas a gente sabe que com essa crise realmente aumentou. E é importante que a gente faça esse papel, né? Que essas sejam casas espíritas, sejam ONGs, organizações sem vínculo com o governo, com vínculo com o capital, que façam isso, porque é necessário nesse momento esse engajamento da sociedade nesses trabalhos, né? E foi tão bonito, Luiz, esses dias, porque uma pessoa que... a gente está fazendo uma campanha agora que é o Fundo Covid, né? A gente dá para a cesta básica e nós nunca tínhamos dado dinheiro. Nós sempre damos a cesta básica com a necessidade de que a pessoa assista ao centro pelo menos uma vez ao mês, quer dizer, pelo menos o dia que ela vai recolher a cesta básica, ela deve ficar no centro e escutar, né?
E a gente motiva muitas pessoas a conhecer a doutrina espírita, explicando para elas que não é uma questão de se transformar em espírita, mas nós não somos a Cruz Vermelha. O nosso maior potencial, o que nós temos para oferecer de melhor é o conhecimento da doutrina espírita, de como ela nos fortalece para vencer as adversidades, né? Então, nós insistimos muito com essas famílias para elas assistirem às reuniões, realizamos seminários que nós chamamos de promoção humana, que são para auxiliar essas pessoas a procurar emprego, a fazer entrevista, a realizar currículo. Graças a Deus, no centro também nós temos também pessoas que são de recursos humanos, né, que colaboram muito nesse campo também. A direção do centro, você que é presidente, né, na época falou comigo, Janaína, nós temos que ensinar a pescar. E eu pensei comigo, né, tão loucos, né, eu não sei ensinar a pescar, eu sei entregar o alimento, né, como é que eu vou ensinar a procurar emprego? E a gente consegue pessoas que ensinam a procurar emprego, pessoas que ensinam a fazer currículo, pessoas que ensinam a fazer entrevista, e esse trabalho a gente tem tentado fazer com as famílias. Mas, além desse trabalho, agora com o agravamento da crise, a gente criou o Fundo Covid, que é uma coleta, né, uma campanha especial que a gente faz para conseguir um dinheirinho extra para as famílias. E uma das pessoas que já tinha recebido a cesta básica há mais tempo, quando recebeu o pedido, né, para doar, ela não só deu o dinheiro, mas também mandou um áudio para as famílias, explicando como ela mesma tinha passado pela situação de precisar da cesta básica num momento de vulnerabilidade, que ela estava aqui na Espanha, né, em Barcelona, e que ela recebeu esse alimento, ela recebeu o nosso carinho, que ela conhece a doutrina espírita, venceu esse momento e que agora ela tem uma microempresa, tem 5 pessoas que estão trabalhando para ela. Então, que essas famílias tenham fé, resistência, né, que elas acreditem que essa fase pode ser vencida e que com fé, com conhecimento da doutrina, tudo isso é mais fácil. O dinheiro é importante, mas esse áudio aí não tem preço, né? Esse não áudio aí tem. não tem. Fábio, desculpa, eu te cortei. Não, vale, às vezes vale muito mais do que o dinheiro, né? Essas palavras. Janaína, obrigado mais uma vez por aceitar esse convite. É um prazer estar fazendo esse intercâmbio com outras pessoas que seguem a mesma doutrina, né, em outros pontos do mundo. Eu queria falar um pouco de história. A gente sabe, quando eu ligo Barcelona e doutrina espírita, a gente lembra daquele fato, 1861, a queima dos livros, das brochuras em praça pública, onde executavam criminosos, né? Foi um fato marcante, né? Não só para a história do espiritismo da Espanha, da França, que está aí do ladinho, mas acho que mundial. A partir desse fato, como que se desenrolou a história do espiritismo na Espanha? Você tem como dar uma pincelada do que aconteceu de lá para cá? Bom, é bem para trás isso, né? Rolou muita água debaixo da ponte depois disso. Na verdade, o próprio Kardec fala que isso foi uma coisa positiva para o espiritismo, porque surgiu muito interesse para conhecer a doutrina, conhecer que livros eram esses que estavam sendo queimados, né? Então, imediatamente, eu não sei te contar assim, o parênteses que houve, não sei quanto tempo que houve entre que aconteceu isso e o surgimento de núcleos espíritas organizados, né? Mas, historicamente, principalmente na Catalunha, o espiritismo está relacionado ao movimento obreiro, ao movimento dos trabalhadores que, de alguma forma, buscavam uma forma de conexão com Deus que não era a oferecida pela Igreja Católica, onde havia uma hierarquia, onde as pessoas tinham que respeitar esses dogmas, né? Então, no movimento obreiro, existem vários referentes espíritas que são conhecidos, assim, por estar trabalhando aí. E, nesse primeiro momento, também é difícil de dizer o que é espiritismo e o que é simplesmente conversar com os espíritos, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né?
mas nesse momento existem muitos núcleos familiares que se dedicam a conversar com os espíritos e realizar esse diálogo com o além. Além do movimento obreiro, que vem aí dessa questão de luta social, de igualdade, de justiça, de negar essa hierarquia, também no movimento feminista existe uma grande relação com mulheres espíritas, e a Amália Domingos Soler, que é a que dá nome ao nosso centro, é uma figura histórica, é a grande dama do espiritismo na Espanha é a Amália Domingos Soler, que ela nasceu na Andaluzia e depois acabou se trasladando a Barcelona, onde realizou grande parte do seu trabalho de divulgação, né? Então, Amália Domingos Soler foi esse primeiro grande ícone, eu acho, né? Principalmente relacionada com o feminismo. Ela é lembrada na literatura feminista e do movimento obreiro como essa mulher, né, que impulsionou essas discussões. Depois tem também nomes que são importantes, né? Miguel Bias e Bibas, na Catalunha também, e José Maria Fernandes Colavida, que são nomes, são referentes importantes, né? Agora, o que é realmente... A doutrina espírita esteve proibida durante a ditadura que houve na Espanha, né? Somente o catolicismo era a religião permitida, e depois que houve a transição à democracia, com a morte de Franco, foi que começou outra vez a surgir, né, esses núcleos espíritas, e começou a se organizar outra vez o que é o movimento espírita propriamente dito, e o nascimento da Federação Espírita Espanhola. Você vê um crescimento atual da doutrina aí, não só na Espanha, como na Europa também? Eu vejo um movimento forte, com boas raízes, um movimento vivo, mas não vejo um crescimento ostensivo. Sinto dizer, né, que nós gostaríamos talvez de dizer, nossa, estamos crescendo, se estão multiplicando os centros estão cada vez com muito mais gente. Eu não vejo esse crescimento, mas eu vejo um amadurecimento dos movimentos, né, do movimento espírita de forma internacional. Onde eu vejo isso, por exemplo? Na Espanha, nós temos tido, na nossa Federação Espírita Espanhola, situações que são de renovação, que são de turbulência, de crise, mas que levam a uma renovação, né? Cada vez que isso acontece, é uma coisa boa, porque tiramos o que é velho, o que não tem que acontecer, para que surjam que as ideias novas superem, né, esses paradigmas velhos e possamos realmente continuar. O que é o conhecimento da doutrina espírita e as práticas da doutrina espírita, isso é uma mediunidade basada nos princípios estabelecidos pelo Livro dos Espíritos, né? Nem precisa ser por Kardec, pelo Livro dos Espíritos, pela codificação, uma mediunidade baseada no que é uma mediunidade junto com Jesus, né? Tudo isso é uma prática bem forte e que é bem amadurecida no nosso movimento. Mas não vejo assim essa expansão que sinto dizer, né? Talvez é o que as pessoas gostariam de escutar. A minha curiosidade, né? A gente sabe que a gente vê relatos do Haroldo, do próprio Divaldo, Raul Teixeira, né? Passa para a gente que o movimento ele é mais pujante no Brasil, né? E eles viajam para a Europa, para a África, esses palestrantes brasileiros, para ir plantando sementinhas aí, né? Para os Estados Unidos também, né? Como é que é, por exemplo, o teu centro aí? Tem muito brasileiro? Ou é só brasileiro? Ou tem um pouco de espanhol também? Como é? Eu tenho essa curiosidade para saber como é que, né? Vou falar na língua nossa, como é que rola, né? Essas coisas por aí, né? Como é que acontece?
Olha, Sandro, eu julgo assim, por Barcelona e Madrid, talvez eu possa te dizer o que acontece de forma generalizada em outras capitais também. O que são as capitais e atraem uma imigração maior, naturalmente vai ter um número maior de brasileiros nos centros. Então, esses centros costumam ser centros maiores. O nosso centro é meio a meio, mais ou menos. Eu nunca fiz uma conta, né? Nunca contabilizamos as nacionalidades das pessoas, mas, Certinho, né? digamos, 60%, 40%, por não dizer igual, porque senão depois alguém pode falar comigo, não, tem muito brasileiro lá, né? Então, sim, nós temos bastante brasileiros, principalmente no o que são as capitais, né? Mas no que são as cidades interioranas, são basicamente espanhóis, com algum brasileiro que estava perdido por ali e acaba chegando a esse centro. Ah, Mas é uma legal. coisa bem interessante porque para o brasileiro entrar num centro espírita espanhol, porque apesar de que nós somos muitos brasileiros, o centro espírita é espanhol, né? Sim. Então, a mentalidade, a forma de abordar tudo é uma forma muito espanhola de ser, né? Então, por causa da própria história, aqui o nosso amigo Fábio conhece a história da Inquisição, a história, o papel que teve a Igreja Católica em diferentes pontos da história da Espanha, né? Existe uma negação muito grande, né, ao que é uma visão dogmática de Deus, ao conhecimento de Deus, ao nome de Jesus. Há muitas pessoas que simplesmente com escutar isso já se fecham, né? E nós chegamos do Brasil com uma mentalidade, assim, talvez porque a gente cresceu, né, nesse ambiente pátria do evangelho, né, assim, que a gente fala de Jesus e Deus é o papai do céu. Fernanda, que é a Fernanda de vocês, né, eu me Eu vejo conheço. muito refletida na Fernanda, porque ela tem esse discurso amoroso, carinhoso com relação a Deus, que a gente tem que ter muito cuidado quando usa esse vocabulário aqui, porque as pessoas não estão preparadas, não querem escutar Deus como um papai, entendeu? Como um papai amoroso. Tão próximo assim, né? É uma coisa tão Não. próxima. E tem que ter muito cuidado para poder abordar realmente essa relação com a espiritualidade. Então, quando nós nos aproximamos a uma linguagem que é realmente a linguagem do Livro dos Espíritos, a inteligência cósmica universal, causa primeiro de todas as coisas. Dessa forma, você pode falar de Deus e de Espiritismo com qualquer pessoa. Mas se vier com o Papai do Céu, é nosso Pai Celestial, nosso amigo maior, sabe? Tudo isso causa uma reação, assim, um bloqueio em muitas pessoas. Tem que pôr terno e gravata para falar de Deus, né? Mais ou menos isso, né? Tem que. Não tanto, porque, assim, principalmente por causa da história de relação com os obreiros, né? Assim, com o Ah, movimento sim. obreiro de Ah, é. justiça e Tá certo. igualdade. Eles querem justamente retirar a gravata de Deus. Deus não Tá tem nada a certo. ver com isso. A coisa é entre você e você não é melhor que eu, né? Ok. Entendi. Querida, só para emendar mais uma questão aí, existe a gente aqui no Brasil agora não, agora está bem tranquilo, se bem que teve uma onda aí de voltando, né, de preconceito, também religioso, mas eu quero crer, pelo menos, né, que está tudo mais ou menos tranquilo. Tem algum tipo de preconceito com os espíritas aí na Espanha? Você sente alguma coisa? Como você falou que tem né, uma certa distância, mas e o preconceito mesmo de alguma outra religião, do catolicismo, de alguma outra da população em geral com o espiritismo? Não, Não? eu nunca senti assim o que é um preconceito. É, eu sinto esse bloqueio com relação ao que é uma visão estruturada da espiritualidade. O que existe realmente é um grande desconhecimento. E a maioria das pessoas que desconhecem, quando você fala que é espírita, e a palavra espírita chama atenção, né? Você se declarar espírita é uma palavra que a pessoa vai te perguntar imediatamente: e que é isso? Né? Então,
prepare-se para explicar se você vai usar esta palavra, né? Porque as pessoas têm curiosidade realmente. E existe, talvez, uma mescla com o que é espiritualismo, porque as práticas espiritualistas estão muito estendidas, né? O que é cartomancia e outras formas de abordagem espiritual, inclusive reuniões mediúnicas, né? Práticas que não são aqui a nossa vivência, né? A vivência espírita, proposta espírita da vivência da mediunidade, está bem estendido. Então, você precisa realmente estar explicando o que é, etc. Mas não existe um preconceito com relação ao que é espírita, precisamente porque, para que haja preconceito, pelo menos tem que ter uma base de conhecimento. Eu tenho que já ter escutado a falar disso para poder falar, não quero saber de vocês, né? Aqui as pessoas usam muito, para fugir da palavra espírita, kardecista, né? Não sei se você já ouviu esse termo aí. Aqui eles usam as pessoas... Mas, inclusive, a Ana, que é uma das pessoas que é fundadora do nosso centro espírita, ela, quando alguém fala, né, eu sou kardecista, ela corrige, gente. Não existe kardecismo, existe espiritismo. O que não é kardecista não é espírita. Então, você não precisa falar que você é kardecista. Tá muito certo ela, né? Tá muito certo. Valeu. O que é. Exatamente, né? Fica redundante até.